Olá, como está você? Tudo bem? Prazer muito grande em recebê-lo aqui na nossa sala, a sala do Fé para Hoje, sua nova atitude. Muito obrigado também por nos receber aí, por estarmos juntos nesse momento em que vamos discutir mais um tema. Estamos fazendo uma série, não, pastor? Estamos fazendo uma série sobre valores e já apresentamos um programa falando sobre corrupção. Foi muito bem abordado o tema pelos nossos convidados, não é? E textos bíblicos também surgiram. Vamos falar hoje sobre lei e justiça e ainda um último tema nesta série sobre integridade. Esses são valores importantíssimos para a nossa vida, nosso dia a dia, para sermos melhores cidadãos, ou seja, para melhorar a sociedade, para melhorar a nossa própria casa. Eu acho que primeiro começa em casa, depois então a sociedade será. A comunidade e o país, né? E o país. E o mundo. É isso. Um dia será assim. Assim, quando nós melhoramos, quando nós respeitamos, quando nós temos altos valores no nosso dia a dia. Para isso, eu quero sempre oferecer, e sempre temos aqui a revista Princípios. É um presente que queremos dar a você, a Rede Novo Tempo de Comunicação, do programa Fé para Hoje. É só você entrar no site biblia.com.br e aí você solicitar esta revista. Destaco sempre uma das lições, por exemplo, um tema é o futuro do mundo num sonho. Aqui o profeta Daniel faz uma Quem gosta de demonstração profecias, né? maravilhosa. Interessante. E há uma revista também só sobre profecias, não é? Sim. Se você já fez ou já pediu essa revista, já fez ali pela internet também, você pode pedir uma outra revista sobre família, saúde, finanças. Enfim, você pode fazer também online, qualquer dos cursos que são oferecidos no site biblia.com.br. E não podemos esquecer das nossas redes sociais. Obrigado pela interação. É bom você mandar aí recadinhos, sugestões também para os próximos programas. Aqui está o Facebook, interaja conosco. Também o nosso Twitter. Aqui também o Instagram. E, lógico, no YouTube você pode ver todos os programas no nosso canal Fé para Hoje. Seu programa está no ar. Estamos aqui com os nossos convidados e pessoas muito nobres estão conosco, porque temos aqui dois advogados e um pastor. Pastor Marcelo Carvalho, tudo bem, pastor? Tudo em ordem? Graças a Deus, pastor. Já esteve no programa anterior e outros programas. Sim. Você é uma figura carimbada aqui do programa Fé para Hoje. A gente agradece. Muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço, pastor. Doutor Lélio Leles, que é diretor-geral do UNASP Hortolândia. Obrigado por estar conosco. Obrigado, pastor. É um prazer estar aqui. E também estamos com o doutor José Sérgio Miranda, que é o advogado geral, não é? O Advocacia Geral, o escritório de advocacia para a igreja aqui no estado de São Paulo. Você já disse no nosso programa que vocês têm aí um grupo de 24 advogados. Nós temos um grupo de 35, 35? Servidores no departamento jurídico, okay. 24 advogados, atuando em diversas áreas, né, inclusive gestão de contratos educacionais, direito imobiliário, tributário, trabalhista. Estou muito feliz porque eu estava me sentindo um pouco sozinho, mas aí veio reforço aqui para mim, doutor Lélio, meu amigo e professor. Estamos juntos, doutor Sérgio, é um prazer aqui. Cumprimento também ao pastor Ronaldo, bem como ao pastor Marcelo. E é um prazer estar aqui, pastor, com todos vocês. É uma alegria a gente recebê-los. Você sabe, nós estamos desenvolvendo esta série sobre valores e hoje, especialmente, sobre lei e justiça. E essas palavras, elas podem complicar um pouquinho a mente das pessoas. Lei e justiça, né? Existe lei sem justiça, justiça sem lei. A gente poderia trabalhar um pouquinho para definir Podemos começar. Já que temos os advogados. Muito advogado aqui no programa, mas vamos mantê-los aí, vamos ver. Até o pastor Marcelo devia sentar no meio, ali, mas trazer paz na discussão. Como estamos entre amigos aqui, a paz sempre reina, é um privilégio estarmos juntos aqui. Está muito tranquilo. Tá bem, então lei e justiça, a gente podia definir um pouquinho esses termos, eu acho que isso depois vai nos ajudar. Podemos sim, pastor. Justiça é o bem maior que nós almejamos. A lei é um instrumento para se atingir a justiça.
faz uma confusão, porque muitas vezes nós tentamos enxergar a lei pelo nosso próprio conceito de justiça. Então, se a lei não me agrada, se a lei não me convém, aí eu já acho que ela não é justa. E, na verdade, quando a gente observa pelo outro ponto de vista, a gente percebe que a lei, de fato, ela é um caminho para se atingir esse bem maior, que é a justiça. Às vezes nós falamos assim, olha, justiça precisa ser feita. Para mim, né? A justiça precisa ser feita. Não, tem que fazer justiça. E aí, quando acontece um crime, acontece alguma coisa desagradável, as pessoas começam a clamar, às vezes se manifestar, não precisa justiça, justiça, justiça. Então, a justiça, ela equilibra as forças entre as pessoas. Para que um país seja justo, tem que haver justiça social, ou seja, todos serem tratados da mesma maneira. Mas é assim mesmo que acontece, ou não? Na realidade, a palavra justiça é uma palavra com muitos significados. E nós poderíamos dizer, pastor Edson, que as visões de justiça, elas se resumiriam nas seguintes. Em primeiro lugar, nós temos aquela corrente de estudiosos que defende que a justiça tem um alto grau de subjetividade. Para esta corrente, que envolve filósofos, advogados, professores e outros tantos, a justiça perfeita, a ideal, no convívio social, ela jamais se alcança, porque a sua justiça seria diferente da minha, a que se vislumbra em um país ou sociedade distinta de outro. Agora, há uma outra corrente que diz o oposto, que é possível se ter uma mesma justiça, um parâmetro de justiça, parâmetro esse escudado em leis, em normas, e que valeria universalmente. A base para esse segundo grupo, por exemplo, está na origem mesma dos chamados direitos universais do homem e do cidadão, que é a concepção da ONU. Agora, o interessante aqui para nós é que, se olharmos justiça de um ponto de vista bíblico-cristão, e eu entro numa seara perigosa aqui, doutor Sérgio, porque estamos com 3 pastores, 3 teólogos, aí a justiça perfeita só é aquela que se concretizou por meio de Jesus Cristo. E me parece que justiça pode ser resumida exatamente no que Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao outro como nós nos amamos. Se fizermos isso, se caminharmos aí, teremos justiça. Pastor Edson, só para dar complementar a ideia do colega aqui, a Bíblia diz assim: o Senhor é a nossa justiça. Então, acima de tudo, justiça é uma pessoa. Ele é a nossa justiça. Ele é o padrão das coisas. É interessante que a criança, quando nasce, não adianta você passar para ela o conceito da justiça. Para ela, o que é justiça? O que o meu pai faz, o que minha mãe faz. E para ela, a justiça nunca será mais do que os atos do pai e da mãe, que é a base de tudo aquilo que você vai viver na vida, tá certo? Então, você nunca irá além daquelas pessoas com quem você convive. Esse conceito da justiça, ele está muito arraigado em nós. Tem que personalizar em alguém. Então, começa primeiro com a mãe, com o pai, com as leis que são colocadas dentro do lar, para depois eu sair de casa e viver na sociedade. Por isso que é muito difícil você explicar para uma criança coisas relacionadas, por exemplo, quando chega na escola, a criança fala assim, mas em casa é diferente. Mas meu pai pensa diferente. E como é que vocês estão me cobrando isso aqui? Então veja como é complexo, né? Mas a base está onde? Lá dentro da família. Os valores são plantados já desde criança. Perfeito. A justiça, a corrupção, como já mencionamos anteriormente, já lá desde pequenininho, tem que estar nos pais. Eles têm que ter essa visão, esses valores para estar cultivando, desenvolvendo e trabalhando. Senão a sociedade dificilmente terá a justiça devida, né? Para todos. E é uma coisa muito interessante, sim. Primeiro, para você quebrar uma lei, você tem que desconfiar daquela lei, né? Você não acredita naquela lei para fazer, como o doutor Sérgio disse, para fazer a sua própria aplicação da justiça, né? Pastor, uma coisa que é muito delicada, até pelo que o doutor Lélio falou aqui, que existe um alto grau de subjetividade, isso quer dizer que cada pessoa tem a sua própria concepção. Tem que tomar um cuidado muito grande, porque muitas vezes o conceito de justiça, que é uma linha tênue,
ele cai para um sentido de vingança. Muitas vezes aquilo que eu penso que é justo é apenas um revide. A verdadeira justiça, quando ela tem vez, ela é restauradora, ela ressocializa. Então, esse sentimento de eu quero que ele experimente o que o outro experimentou, isso é só um revide. Mas quando eu aplico a norma de forma justa, eu viso a ressocialização. Agora, um outro elemento, pastor, que o senhor tinha comentado que é bem interessante, que um dos elementos fundamentais para a justiça é essa imparcialidade. Às vezes as pessoas pensam que imparcialidade é ser neutro, não. A neutralidade, ela não existe, porque todos somos marcados por experiências da vida. Então, se eu tive uma infância muito pobre, no momento de realizar a justiça entre uma pessoa pobre e uma pessoa mais abastada, eu talvez tenha a tendência de beneficiar o pobre, porque eu tenho sensibilidade Então, a gente maior. pode dizer assim que a justiça depende muito de quem veste a toga, mais ou menos, seria isso? Na verdade, pastor, o que deixa um juiz imparcial e não neutro? É a paridade de armas. Então, quando ele cede as mesmas oportunidades, tanto de ataque quanto de defesa, a imparcialidade está garantida. E é essa imparcialidade que faz com que essa neutralidade que não existe não tome vez e a injustiça seja feita e avalizada. Então, essa visão é deusa da justiça, o símbolo da justiça, ser cega, Está com os olhos vendados. Ou está com os olhos cega, não, a turma diz Que, é cega, por exemplo, né? os gregos tinham a imagem da justiça de olhos abertos, mas os romanos introduziram, e até hoje, a justiça é uma mulher com Então, os olhos isso significa que vendados e com equilíbrio, né, com a balança. Significa mais essa questão de direitos para todo mundo. Da né? imparcialidade, exatamente. Não privilegiar um em detrimento do outro. E é interessante que o conceito grego de justiça, ele deveria ser aplicado, da deusa da justiça com os olhos abertos, deveria ser mais divulgado do que a deusa com os olhos fechados, porque hoje nós precisamos dos olhos abertos, ter ciência das informações e ter uma análise concreta daquilo que se acontece para aplicar a justiça. Então, a frase a justiça é cega, ela pode ser pejorativa, né, doutor Leve? Sem dúvida, pastor, pode ser-lo. E eu queria chamar a atenção para um outro aspecto aqui, a formação do cidadão, do ser humano, em um mundo mais justo, ou como um agente da justiça. Me parece que, hoje, esse é o elemento fundamental, essencial, para a transformação e modelagem de um novo mundo. E a educação aí tem papel fundamental. Quando nós olhamos para as crianças que são moldadas em casa, considerando justo interesses muito mais familiares e egoísticos, ao invés de considerarem justos o bem coletivo, o bem social, aí a escola se torna essencial. E nessa direção, pastores e doutor Sérgio, as escolas adventistas têm feito um trabalho social, cultural, muito importante, porque ali nós buscamos formar nas crianças e depois nos jovens cidadãos que se preocupem com o outro. No momento em que se volta para a moralidade e a ética cristã, e portanto justiça está intimamente correlacionada com ética e moral cristãs do nosso ponto de vista ocidental, nós conseguimos assim que as pessoas ali formadas tenham um senso de justiça mais apurado e cometam menos injustiça e, portanto, nós conseguimos que nas comunidades em que elas vivem haja um pouco mais de sensibilidade ao justo. Pastor, eu acho isso incrível que o colega está dizendo, porque as primeiras leis que uma criança tem são as leis do lar. Se essas leis forem justas, você está criando um indivíduo para viver na injustiça no futuro. Por exemplo, se o pai for um ditador, essa criança facilmente, ou ela vai se inclinar a ditadores durante a vida toda, ou ela vai combater a vida toda pessoas que tenham esse perfil e ela nunca vai aceitar a liderança. Então, as primeiras leis, as formadoras da vida, estão lá dentro do lar. Por isso que as leis do lar, elas têm que ser justas, as mais corretas. Então, vamos lá para trás um pouquinho, pastor, do lar, né? Como é que o lar é formado, lógico, são dois jovens que se namoram, ficam noivos e se casam. Então, deve haver muita combinação entre
o casal, Quais serão as regras que ou vão... deve ter regras, o lar deve ter regras. Se não, porque você nunca criou seu filho para você. E aqui é um outro detalhe importante também. Há pais que eles colocam leis muito boas dentro do lar, mas que só aplicam no lar. Só que o meu filho não vai viver a vida toda comigo. Ele vai sair da minha casa para viver onde? Na sociedade. Então, essas leis, elas têm que representar o que eu vivo aqui, mas também o que eu vivo fora. Aquilo que o Dr. Lélio disse. A criança chega um momento que ela vai para a escola. E, veja, uma coisa é você criar um filho em casa, e outra coisa é você ter uma sala de aula com 40. As leis não serão as mesmas. Porque você tem... E tem pai que é assim, não, pastor, você está tratando meu filho de um jeito que eu não trato em casa. Mas não é para eu tratar mesmo. Porque a comunidade é feita de pessoas assim. Isso. Até é bem interessante entrarmos só um pouquinho nesse viés, o respeito pelo outro, né? Pelo outro diferente. Pela cor, pela raça, Sim. né? A gente tem o Brasil, um país moreno, né? Mas existe ainda um certo tipo de racismo. Não só com o afrodescendente, mas com uma criança que é gordinha. Aí não é racismo, mas seria... Mas o o princípio é o mesmo. diferente, Né? um tipo de bullying, né? De qualquer natureza, algum defeito físico, a pobreza, como o doutor mencionou, a riqueza também, esse é riquinho, esse é pobre. Né? É mulher, é homem. Né? Até o homossexual, no caso, né? Nós temos que respeitar, não é o fórum aqui para a gente discutir esse assunto, mas respeitá-lo pela opção que ele fez, mas há regras que ele mesmo tem que se submeter para a comunidade, para a coletividade. Né? Pastor, é interessante pelo seguinte, o meu conceito de justiça, eu vou formulá-lo a partir do momento que eu olho para mim. Então, se eu começo a enxergar o outro como sendo uma pessoa idêntica a mim, mas apenas com defeitos diferentes ou com, podemos dizer assim, com tendências diferentes a cometer um erro ou outro, se eu me enxergo dessa forma também, eu passo a ser mais justo. Então, a justiça, ela se subsume no tratamento que eu dispenso ao outro. Então, a pergunta que eu acho que nós devemos fazer é, eu sou justo nas minhas relações? E eu só vou conseguir atingir esse ideal de justiça se eu começar a fazer uma análise profunda e sincera a meu respeito. É uma palavra forte, né? Fazer uma análise, né? Uma autoanálise aí no caso seria, parece que pensar dói, né? Avaliar-se a si mesmo, isso dói quando a gente... porque você vai analisar o seu eu, as suas escolhas, as suas opções, aquilo que você fez. E às vezes a gente faz alguma coisa que prejudique alguém, mas você não dá mínimo valor. É o egoísmo que está no nosso coração que a gente não nos torna mais justos. É o egoísmo. Quanto mais egoísta, quanto mais voltado para eu mesmo, mais eu vou ser injusto para com os outros. É por isso que é mais fácil apontar o erro do outro, porque eu desvio o foco de mim mesmo. Exato, exato. É muito fácil a gente falar sobre corrupção, sobre pessoas sendo injustas, e nós não fazemos essa análise, como é que eu estou tratando. Por exemplo, num programa anterior você falou sobre fazer ultrapassagem pelo acostamento. Eu não estou sendo justo, não estou sendo correto nesse momento. Estou levando vantagem indevida. Estou quebrando uma lei, né? Quebrando uma lei e pondo em risco a minha própria vida e a vida de outras pessoas. Então, não estou sendo justo, não estou sendo... É interessante isso, por exemplo, na Dutra aqui, domingo à tarde, geralmente eles liberam, lá perto do Bom Sucesso, Guarulhos, liberam o acostamento. Então, há uma placa que diz assim, acostamento liberado. Quer dizer, a lei mudou, você não é mais injusto se você segue ali. Agora, tem um aspecto interessante. A lei, justiça e tal, se a lei é justa, se a justiça é justa, um indivíduo, infelizmente, matou o seu filho. Ele é condenado e vai cumprir pena. Se ele é primário, ele até tem uma pena reduzida, se passar algum tempo, não sei se é 1/6 ou 2/5, alguma coisa assim. Se ele não é, então, tudo bem. Ele, depois de, vamos dizer, 12 anos, sai da cadeia, sei lá quanto tempo. Mas o seu filho não é... A pena foi muito grande para você. Você perdeu o seu filho. Então, assim, nem essa justiça ela resolve o problema da gente, mas é o melhor mecanismo que a gente tem. Né? Pastor, é bem interessante. Na verdade, a lei,
ela não vai garantir que o ideal de justiça seja atingido. Mas a quebra da lei, ela implica necessariamente numa injustiça. Aí, falamos do acostamento. Então, pastor, imagina que eu cortei o acostamento, levei essa vantagem, não aconteceu acidente nenhum, não aconteceu nada. Então, deixou de ser injustiça? Não. Não deixou. O problema é que aquilo ali marcou outras pessoas que me viram agir daquela forma. Então, a minha influência está sendo negativa. Então, outra pessoa viu e falou assim, alguém já fez, vou fazer também. E é uma fila, né? Quando vai um, isso vira uma fila. Ou seja, então eu estou espalhando um comportamento injusto a partir de um comportamento meu. Influenciando outras pessoas. Mesmo que não tenha tido uma consequência direta, um acidente, uma multa, um recolhimento do carro, um recolhimento da carteira, ainda que não tenha tido, mas as consequências, elas são muito grandes e são inestimáveis. Porque eu não sei quantas pessoas eu influenciei a começarem a agir de forma equivocada. E com isso, eu espalho esse vírus na sociedade. Por tudo isso, o interessante é que justiça e injustiça estão muito atreladas à formação inicial do ser humano. Quando não há esse cuidado com a formação inicial do ser humano, com a educação dele, tende-se a haver uma exacerbação, um agravamento de comportamentos injustos, porque a origem de tudo isso está no egoísmo, em querer levar vantagem, em querer, portanto, ser diferente dos demais. E está também na intolerância, ou seja, a pessoa se torna injusta quando ela olha para o outro com um olhar despido de misericórdia. Ela olha para si e tem misericórdia. Ela olha para o outro e não tem misericórdia. E então, quando ela vê o outro quase despersonalizado, quase coisificado, ela tende a tratá-lo de maneira muito equivocada. E se nós voltarmos, portanto, os olhares sociais, os olhares comunitários, por meio de igreja, escola e assim por diante, para a formação do indivíduo, para uma educação adequada dele, nós vamos ter melhor êxito na busca da justiça. Agora, me parece que justiça efetiva, a justiça absoluta, ela só vai existir de um ponto de vista divino. A lei melhor que há no planeta é o Decálogo, são os 10 mandamentos. Porque ela chega, inclusive, às intenções, ela transcende aos comportamentos e às condutas. E essa lei, resumida naquilo que disse há pouco, amor a Deus em primeiro lugar e ao próximo, ao outro, como nós nos amamos, ela é fácil de ser falada, mas é difícil de ser praticada. Esse é o nosso desafio no mundo contemporâneo. Ela tem que ter uma base, né, que é o amor a Deus. Né? Isso aí é fundamental. O amor a Deus é fundamental. A gente está tirando agora, está entrando mais num... Não dá para falar sobre lei, sobre justiça, se a gente não falar sobre Deus, com esse pano de fundo que o pastor Edson Rosa gosta de dizer background. Chique, mas né? a gente fala pano de fundo, que a gente é mais simples. Essa é a grande batalha que nós temos, que você mencionou, inclusive no último programa, Paulo, né, falando, há uma luta dentro de mim, a luta em ser justo e ser injusto. É o egoísmo que está lá dentro, comendo as coisas, né, devorando o ser humano, e as suas ações revelam o que está por dentro do seu coração. Pastor Marcelo. Pastor, eu acho interessante assim, quando nós estamos assim com 2 advogados, né, que representam a lei, todo o sistema, a gente sempre pensa no juiz. É ele quem aplica a lei. Mas, na verdade, todos nós aqui, em uma escala muito menor, somos juízes, quando você tem 2 filhos. Correto. Amigão, ali você sente a dificuldade do juiz que senta lá na tribuna. Porque os dois dizem, pai, quem que está certo? Se você, fulano está certo, o outro já diz o quê? Pai, você gosta mais dele do que de mim. Então, não é fácil você aplicar a justiça no micro. Você imagina para alguém que aplica, né, no macro. Então, Deus ele vai nos dando capacidades e condições para a gente também entender o outro por meio das experiências que a gente tem no dia a dia. Para a gente entender o outro, para a gente saber até onde isso vai e como isso se aplica também a nós, né? Louvado seja Deus, porque Ele nos dá essas experiências no dia a dia. E Ele é justo. Agora, sim. Pastor Edson, pegando aqui o que o pastor Marcelo acaba de dizer, todos podemos aplicar a justiça ou a injustiça, doutor Sérgio. Não tem jeito, porque
aplicar a justiça ou ser instrumento da injustiça é decorrência natural dos nossos relacionamentos, como se colocou há pouco. E aí o cuidado que devemos ter com uma base, com uma fundamentação moral, ética, espiritual. Porque só assim, como o pastor Ronaldo há pouco disse, é que nós, de fato, teremos mais condição de termos condutas consideradas justas, misericordiosas, amorosas para com os demais. É muito interessante esse tema, nós já estamos no finalzinho aqui para terminar, uns minutinhos mais, mas é muito importante essa visão cristã, que é o nosso assunto aqui, nós somos fé, né? Fé para hoje, como é que vamos lidar com isso? Há uma lei, a lei é importante ter uma lei, um consenso de lei para um lar, para uma escola, para um país, isso é fundamental, então a lei não pode ser desprezada. Alguns cristãos, eles não, a lei do amor é maior que tudo, a lei do amor é maior que tudo, só que ela tem itens, ela tem subdivisões. Amor a Deus, então o que é que Deus quer, né? Amor ao próximo, né? Amor ao esposo, à esposa. Bom, ele não suporta coentro, então, mas eu vou fazer comida com coentro porque ele tem que aprender. Então, o amor vai me fazer limitar algumas coisas, não é? Você se casa, então você vai parar de sair com os amigos toda noite, com as amigas toda tarde, vai jogar bola todo domingo, todo dia, e você agora vai se limitar a uma pessoa por amor. Então, lei significa também isso, me limitar por amor. E interessante aqui, a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, 17, diz assim, Jesus diz, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Agora, você imagine se Jesus nos ensinasse a revogar a lei, a descumprir a lei. Ele foi criado pela mãe, pelo pai, como alguém que deveria olhar para a comunidade, para Deus, como pai dele também, agora ele estava numa situação de Cristo na terra, e obedecer às leis que sugeriam os caminhos que ele deveria andar. Então, o próprio Cristo não revogou as leis. Então, nós devemos ter um olhar bastante positivo para as leis que nos ajudam a nos desenvolvermos melhor, principalmente em relação a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, como foi dito, e ao próximo. Que possamos buscar de Deus força e poder para isso. Quero orar com você nesse momento. Pai querido, ajuda-nos a entendermos bem essa questão da lei, da importância, da limitação por amor, do espírito de coletividade, de comunidade, que possamos olhar para o nosso semelhante, para o próximo e amá-lo como a nós mesmos. Isso já ajudaria bastante em nossa vida aqui, neste mundo imperfeito, a vivermos com mais justiça. Dá-nos uma bênção, em nome de Jesus. Amém. Obrigado aos colegas, obrigado, pastor Edson. Esperamos você no nosso próximo encontro. Vamos falar ainda sobre integridade nesta série sobre valores. Fé para hoje, sua nova atitude. Até lá!